Graças a Deus. Cumprimento a você que está aí do outro lado e a todos que estão aqui presentes com a paz do Senhor Jesus. Amém? Convido você a pegar a palavra de Deus, pegar a sua Bíblia. Tem ela do seu lado aí, nós vamos falar bastante sobre a palavra de Deus hoje. Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Graças a Deus. Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Amém? Graças a Deus. Eu quero destacar 3 passagens nesse versículo que foi lido. Espada de dois gumes. Eu costumava assistir na televisão a cabo, né? Costumava assistir um programa chamado Desafio sob Fogo. Não sei quantos já tiveram essa oportunidade de ver, onde as pessoas ali, né, forjam instrumentos de combate, né? Facas, né? Espadas, outros tipos de instrumentos medievais. E quando eu vejo espada de dois gumes, eu me recordo de um programa que teve, né, cujo desafio era justamente forjar uma espada, a espada do rei Arthur. E essa espada é uma espada de dois gumes. E me recordo no programa eles serem bem específicos, que o corte era muito mais afiado de uma espada do que uma faca de cozinha, por exemplo, do que qualquer outra lâmina. Justamente porque ela tinha dois gumes, ela cortava de dois lados, ela era afiada de dois lados, né? Então, aqui está dizendo que a palavra de Deus, ela é mais afiada que uma espada dessa. Então, a primeira coisa que eu queria destacar era isso. Segunda coisa que eu queria destacar, aqui fala a palavra de Deus sobre penetrar ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Eu sei que todos já ouviram falar dessa palavra, já estudaram sobre essa palavra, várias versões, mas eu queria deixar aqui algo que talvez você não tenha se atentado. Quando a palavra de Deus fala de alma e espírito, fala de juntas e medulas, está falando a mesma coisa. Está falando a mesma coisa, meus irmãos. Tá? Alma, ela tem uma similaridade conjunta e tem a ver com sentimento, tem a ver com a emoção, tem a ver com a coisa mais sentimental. E espírito, por sua vez, tem a ver com medula. O que é a medula, né? Medula óssea, é aquela parte mais mole, né? Aquela parte mais sensível, né? Então é isso. Há essa similaridade, alma e espírito, quando se fala de alma e espírito na palavra de Deus, está se falando de juntas e medulas, e quer dizer isso, tá? É o sentimento se contrapondo o quê? Se contrapondo ao sagrado, se contrapondo à fé. Então eu posso dizer o seguinte, que a palavra de Deus aqui, ela é útil para separar o pecado do que é sagrado. Amém? Bom, geralmente quando nós fazemos uma pregação, quando a gente fala de Deus, a gente
fala para nós refletirmos na palavra, não é verdade? Hoje nós vamos refletir sobre a palavra. Uma série de estudos sobre o revigorar da igreja, nesses tempos tenebrosos que nós estamos passando, né? E esse revigorar da igreja, ou ainda a igreja revigorada pela palavra de Deus. Então nós vamos falar sobre a palavra de Deus. Na quarta-feira passada, quem assistiu o culto, viu que foi ministrado pela missionária Cris, sobre fé e conhecimento da sã doutrina. Deixa eu fazer uma pergunta, e como se conhece, meus irmãos, a sã doutrina? Pelo estudo da palavra de Deus. E como aprende-se a sã doutrina? Como é que a gente aprende a sã doutrina? Mediante a interpretação da palavra de Deus. E isso mediante a fé que nos é dada, né? Ofertada como dom por Deus, através do Espírito Santo. Mas, o que é palavra de Deus? Nós estamos falando de palavra de Deus. Os irmãos se recordarem do primeiro livro da nossa Bíblia, livro do Gênesis, logo nos primeiros versículos ali, o que acontece? A criação do mundo, e em várias oportunidades nós vemos Deus ordenando a criação do mundo através da sua palavra. Haja luz, né? Haja separação das águas. Então essa é a palavra de Deus. Desde o início dos tempos, nós vemos o princípio da autoridade e o mandamento que a palavra de Deus, ela nos traz. Ela é a própria expressão da soberania e do poder de Deus. Ela é presente de forma escrita na nossa Bíblia Sagrada. A nossa Bíblia Sagrada é a própria palavra de Deus. Amém? É ela que nos mantém, é ela que nos sacia a cada dia. Quero trazer aqui algo que a missionária Cris falou no culto passado. Ela disse que a palavra de Deus nos alimenta. E é verdade, a palavra de Deus é o nosso alimento espiritual, irmãos. As Sagradas Escrituras são a nossa regra de fé e a nossa regra de conduta também. É claro, pois é o nosso guia diário. Diariamente nós temos que estar com a palavra de Deus. É o nosso manual do fabricante. Ora, você nunca comprou uma máquina de lavar, nunca comprou uma televisão? O que vem junto ali com aquele equipamento? Vem o manual do fabricante, chamado de manual do usuário também. Então, aquele que fabrica, ele vai o quê? Vai ensinar como usa, não é verdade? E a palavra de Deus é isso, né? Nós devemos aprender como nos portar, aprender como devemos nos comportar, como devemos viver. Aquele que nos criou, deixou esse manual do fabricante para nós. Então, ela é a nossa bússola para o caminho que leva para o reino de Deus. É o nosso refrigério, é o nosso descanso. Devemos conhecer, devemos ler, devemos estudar, devemos refletir, devemos manejar bem a palavra de Deus, como forma de nos conectarmos a Ele, né? A Deus. A palavra de Deus, lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 15, diz o seguinte: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Aprovado, irmãos. O que é aprovado? Nós passamos pela prova, somos aprovados. A palavra de Deus, ela é incorruptível, ela é inalterável. É a nossa fonte diária, revigoradora e vivificadora. Fundamentada em 3 princípios: na inspiração, na infalibilidade e na inerrância. Amém? Vamos falar um pouquinho sobre isso aí? Theopneustos.
Vou repetir, theopneustos é uma palavra de origem grega, que o apóstolo Paulo falou dessa palavra, e é formada pelas palavras gregas theos e pneu, tá? Pneu tem uma similaridade com esse pneu do automóvel nosso mesmo, tá? Tem a ver com isso, mas theos e pneu, theos significa Deus, pneu significa respirar, soprar. Então, o significado é o sopro divino ou o sopro de Deus, no sentido de inspiração. E aqui eu quero fazer uma colocação, por quê? Porque soprar não é inspirar, né? Então, como é que tem essa relação? É pelo seguinte, irmãos, quando há a inspiração, a internalização, Deus está ali internalizando o sentimento, a sua palavra está sendo internalizada por Deus, e quando Ele inspira, Ele sopra essa palavra para nós. Isso quer dizer o seguinte, a ação, né? Quando Deus fala, haja luz, está havendo a ação de algo que Ele já pensou, que Ele já mentalizou, que Ele queria fazer. Então, quando há algo inspirado, estou inspirado, e você age, há essa transferência. Então, tudo que é inspirado por Deus, ou que provém dEle, é a palavra de Deus. Amém? Voltando na nossa carta de Paulo a Timóteo, vamos lá para o capítulo 3 agora, versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: toda escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Aqui eu quero fazer um parêntese, tem algumas versões bíblicas que falam um pouquinho diferente. Fala assim, ó, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Nós formos fazer um estudo aprofundado, não é o objetivo dessa exposição, mas se nós formos fazer um estudo aprofundado, nós vamos entender que não há contradição nessa palavra, que o que Deus está querendo dizer aqui é que toda escritura é inspirada, toda escritura válida, ela é inspirada por Deus e ao mesmo tempo ela é útil para o ensino, tá? Quem estuda matemática, lógica, tem uma facilidade um pouco maior desse entendimento aqui, mas isso é em estudo. Então é isso que eu queria deixar claro, que toda a escritura, ela é inspirada por Deus, se ela, na sua totalidade, a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus, e toda essa palavra aqui, ela é útil para poder ensinar também, amém? Ser infalível, irmãos, é o quê, hein? É ser sem falhas. Eu não tenho falha, eu sou infalível. Que não pode ser cancelado, não pode ser anulado. Somente quando se tem autoridade divina é que há infalibilidade. Eu estou estudando alguns cursos agora, nesse ano, de pós-graduação, na área de teologia, e um dos ensinamentos que a gente tem lá é filosofia. E numa das questões filosóficas lá, é falado sobre o conhecimento, tá? A classificação do conhecimento na filosofia, ela é classificada em dois tipos: infalivelmente certo e indubitavelmente certo. O que quer dizer isso, irmãos? O conhecimento, quando ele é infalivelmente certo, nenhum homem alcança. É isso que a filosofia fala. Não existe um conhecimento infalivelmente certo ao alcance do homem. Por outro lado, um conhecimento indubitavelmente certo, ele é alcançável pelo homem. Então, se a gente trazer isso agora para a nossa palavra, o que a gente está querendo dizer aqui? A infalibilidade, ela pertence a Deus. Então, esse atributo da palavra de Deus, ela é inerente a Deus, ao próprio Deus, que é infalível. Amém, irmãos? Quem de nós é isento de erro, irmãos? Quem nunca pecou? Tudo que é de origem humana é passível de erro, se não acertar o alvo. Ora, quando eu falo não acertar o alvo, eu estou falando de quê? Estou falando de pecado. Em contrapartida, tudo que se origina de Deus é inerrante, é livre do pecado. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus,
Logo, ela é inerrante. Ela é a prova de falhas. Deus é imutável ontem, hoje e sempre. Sempre será o mesmo. A sua palavra também o é. Ora, é a palavra de Deus, então a palavra de Deus ela é imutável também. Então, por essa visão, eu não posso aceitar nenhum tipo de alteração na palavra de Deus. Essa palavra, que é imutável, ela é capaz de vivificar nossas forças espirituais na nossa jornada de fé. Em Salmo 19, versículo 7, na primeira parte diz o seguinte, que a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. A lei de Deus é perfeita, sendo inerrante, sendo infalível, amém? E ela revigora a nossa alma. Como devemos então ser revigorados a partir da palavra de Deus? Vejamos, primeiro ponto, a importância da Bíblia na compreensão do plano da salvação. Ela documenta a existência de Deus. A Bíblia documenta a existência de Deus, pois ela não questiona, ela não explica, ela naturalmente aceita. Qual é o primeiro versículo da Bíblia, irmãos? Criou Deus os céus e a terra. Não está questionando ali quem era Deus, se Ele existe ou se Ele não existe. Está dizendo, Deus criou os céus e a terra. Também documenta a epopeia humana, desde a criação, a queda e a redenção humana. Mediante quem? Mediante Cristo. A Bíblia é o símbolo do poder de Deus, a prova da sua existência, da sua magnitude, da sua excelência, da sua verdade. Amém? Na Bíblia encontramos o plano da salvação divina para todo aquele que crê em Jesus. Sendo palavra de Deus, é 100% confiável, não só nessa questão, mas em tudo mais. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 31, diz o seguinte: estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém? Trabalha profundamente em nossas vidas, na alma e no espírito, nos mostrando e denunciando o pecado. Por consequência, a Bíblia é boa para nós, então. Ela ajuda a denunciar o pecado. Então, ela é ruim para alguém. Se é boa para nós, ela é ruim para alguém. Então, para os ímpios e para os ateus, é terrível a palavra de Deus, né? Nesses estudos que eu estou fazendo, a gente lê bastante material de várias pessoas, vários filósofos, né? São ateus, a gente vê lá, vários cientistas, teóricos principalmente. Então, assim, é um universo bastante atípico, né? A gente que está dentro da casa de Deus, a gente que profere a nossa fé, né? Então, a palavra de Deus, ela tem orientação para a nossa vida espiritual. Ela tem sabedoria para caminhar no mundo que jaz no maligno. É como nós vamos caminhar nesse mundo, irmãos. Passando por pandemia, passando por lutas, passando por guerras. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 29, diz o seguinte: Jesus, porém, respondendo-lhe, disse-lhes: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Errar, pecar. Não conhece a Escritura? Nós estamos errando. Você já estudou sua Bíblia hoje? Não é só quem está no propósito de leitura, eu sei que muitos estão, ou de um propósito de receber uma bênção. A leitura tem que ser diária. Segundo ponto, a sublimidade e superioridade da Bíblia, como verdade que permanece. O que é uma coisa sublime, irmãos? Uma coisa sublime é algo que apresenta inexcedível perfeição, material, moral ou intelectual. Algo que não tem mais como se aprimorar. Isso é algo sublime, algo elevado, algo que está no topo, algo que está no ápice, que está nos céus. A palavra de Deus é tudo isso, irmãos. A Bíblia nos ensina a ser sábios e guardar a nossa fé e aprender sobre Deus. Lá na carta de Paulo a Timóteo, no versículo 3,
no capítulo 3, desculpa, do versículo 14 e 15, diz o seguinte: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. É de Deus que estamos falando. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Jesus Cristo. Amém? Outra coisa, a Bíblia não é antiga, não é moderna também. A Bíblia é eterna. Já dizia Martim Lutero, a Bíblia é eterna. Ela é sempre atual, sempre inspiradora, sempre reparadora, fonte inesgotável de conhecimento. Trazer aqui uma referência agora do pastor Brenner, que essa semana ele publicou lá no grupo da igreja. O pastor Brenner falou o seguinte, que bênção é poder ouvir, e aqui eu quero trocar o ouvir por ler e estudar. Que bênção é poder ler e estudar a palavra de Deus. Ela é fonte inesgotável, alimento que nutre, água que limpa e sacia toda a sede. Ela é a verdade que nos liberta do poder da morte e do poder do mal. Glória a Deus, aleluia. Quando o pastor fala aqui de limpar e saciar, está falando da água viva, irmãos. Está falando de água viva. A Bíblia também é a grande profecia de Deus para nós. E lemos e estudamos sobre coisas do passado, mas que vai refletir lá no futuro, no eventos do porvir, na vinda de Jesus. Amém? Por isso não pode ser adulterado, adicionado, excluído ou modificado. Eu já falei sobre isso. Infelizmente tem muitas seitas que fazem isso. Testemunho de Jeová, Mormons, Adventistas, a própria Igreja Católica faz isso. Modifica a palavra de Deus. Desde a queda do homem até o alvorecer da volta de Jesus, a Bíblia é única, singular na mensagem e nos eventos. Amém? Terceiro ponto, a Bíblia revigora a fé e molda o caráter do crente, conforme a natureza santa de Cristo. Qual é a régua de Deus? A régua de medir de Deus. Como é que Deus sabe o que é certo, o que é errado, se Ele for medir o ser humano principalmente? A régua de Deus chama-se Jesus Cristo. Se não fosse Jesus descer dos céus, não haveria salvação. Essa é a medida de Deus, Jesus Cristo. E como nos chegamos a Cristo? Como conseguimos ser medidos pela régua divina? Pela graça que nos foi outorgada, pela fé mediante o trabalho do Espírito Santo, nós alcançamos a salvação. E os nossos pecados são cobertos pelo sangue de Jesus. Por que eu estou falando isso? É porque a Bíblia é o alimento espiritual que nós precisamos para manter a nossa fé. Você aceitou Jesus? É através da palavra de Deus que eu vou manter a minha fé em Jesus. E em consequência, a nossa salvação. Sem a palavra de Deus, ficamos com anemia espiritual, fraqueza de espírito, fortalecendo a carne e dando brecha para o pecado. Muitos falam assim, pastor, a carne é fraca, pastor, eu pequei. A carne não pode ser fraca se você pecou. A carne foi forte, quem foi fraco foi o seu espírito. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Aqui é Pedro falando, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, desejar de coração, clamar, chorar pela palavra de Deus. Esse deveria ser o sentimento nosso, irmãos. O seu corpo tem apetite, tem fome por alimento físico? Pois alimente a sua alma, seu espírito com a palavra de Deus, para ter o quê? Para ter saúde espiritual. Nosso caráter, a nossa ética, quem somos nós, a nossa moral, ela é medida como? Pelo estudo da palavra de Deus, conforme a régua de Deus, que é Cristo. Amém? Concluindo, não deixe de ler, não deixe de estudar a Bíblia, um instante sequer. Nela está tudo que nós precisamos
para ter plena comunhão com Deus, nesses tempos de pandemia principalmente, é o nosso home office do crente, né? Não se fala muito em home office, eu faço home office também, e a Bíblia está aí, você consegue carregar ela para qualquer lugar e pode ler ela, não só em meio papel, mas você consegue ter ela no celular, no tablet, no notebook, não tem desculpa para não ler a palavra de Deus. Nela encontramos a paz que precisamos e descobrimos a vacina da alma. Todo mundo está atrás da vacina do Covid. E a vacina da alma, irmãos? Jesus Cristo. Só na palavra de Deus nós descobrimos a vacina da alma. Afinal, o céu não tem doenças. Não é verdade? O céu não tem doenças. Missionária Cris até falou, o céu não está em lockdown. Isso é só para quem está aqui na terra, irmãos. O céu continua ativo. Nós devemos continuar a nossa atividade espiritual. Como cristãos, temos várias ferramentas para nos ajudar na caminhada rumo ao céu. A palavra de Deus é uma delas. É uma delas. Faz parte do nosso kit. A Bíblia nos fala de armadura, né? A armadura do cristão. Lá em Efésios, capítulo 6, versículo 17. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Devemos igualmente cumprir o ID de Jesus. Você já cumpriu o ID de Jesus? Você tem feito evangelismo? Você tem feito missões? Pregou o evangelho para alguém? Ensinou as Escrituras? Nós devemos ser imitadores de Cristo. Se você se considera cristão, cristão é pequeno Cristo, é imitador de Cristo. Não devemos nunca aceitar discursos ou ensinamentos estranhos ou questionáveis, irmãos. É o que mais tem na internet em tempos de fake news. Todo mundo quer achar um motivo, quer achar algo para dizer, e começa a aparecer as coisas estranhas por aí. A palavra de Deus está aqui, para nos ajudar a discernir o que é de Deus e o que não é. Nós devemos examinar sempre a palavra de Deus. O missionário Cris falou no culto passado sobre os crentes de Bereia, não é? Isso está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11, diz assim, os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Você já fez isso hoje? Você já leu a notícia lá no g1.com, já foi ver na Bíblia se tinha alguma coisa a ver mesmo? Não podemos ficar quietos, meus irmãos, frente aos desafios que nos apresentam. Esse mundo nosso, infelizmente, é um mundo influenciador, é um mundo que quer entrar nas nossas igrejas, com o propósito de roubar a nossa fé, matar os ministérios, destruir a salvação do povo. Não podemos. Precisamos ter caráter, precisamos ter postura, precisamos ter vigor. Nós somos o quê? Somos o sal da terra e a luz do mundo. Pela graça de Deus que nos foi dado, que nos seja dado um revivamento perene, resgatando de cada um de nós o quê, meus irmãos? O primeiro amor. Quando você está no primeiro amor, tudo é maravilha, né? Não é isso? Vamos voltar para o primeiro amor, ter sede da palavra de Deus nos nossos corações. Não sejamos apenas um povo que carrega um livro, mas um povo que vive a santa palavra de Deus e que pratica essa palavra. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.